Olá! No Drop de hoje, nós contamos com a participação, com a adesão da astróloga Amanda Costa. A Amanda, que se dedica à astrologia desde o início da década de 70, como autodidata, estudou também com a astróloga alemã Emma Meshville, de 78 a 81. A astrologia faz parte da Amanda, assim como a literatura, essa interessante associação de astrologia e literatura. A Amanda possui também os seus drops astrais no seu site, Amanda Costa, que eu frequento e consulto. A Amanda é doutora em literatura brasileira, escritora e autora do livro 360 Graus, Inventário Poético de Caio Fernando Abreu, resultante dos seus estudos no mestrado. A Amanda ganhou o prêmio Açorianos de Literatura com o livro Astrologia, o Cosmos e Você, o prêmio Açorianos da Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Ela escolheu para participar aqui dos nossos drops hoje o texto de Clarice Lispector intitulado Os Espelhos. Ela fará a leitura e logo na sequência um comentário sobre o significado dos espelhos do texto de Clarice Lispector. Agradeço desde já imensamente a Amanda por estar aqui conosco nos drops de Clarice Lispector. Ouçamos agora a leitura. O que é um espelho? Não existe a palavra espelho, só espelhos, pois um único é uma infinidade de espelhos. Em algum lugar do mundo deve haver uma mina de espelhos. Não são precisos muitos para se ter a mina faiscante e sonambúlica. Bastam dois, e um reflete o reflexo do que o outro refletiu, num tremor que se transmite em mensagem intensa e insistente ad infinitum. Liquidez em que se pode mergulhar a mão fascinada e retirá-la escorrendo de reflexos, os reflexos dessa dura água. O que é um espelho? Como a bola de cristal dos videntes, ele me arrasta para o vazio que no vidente é seu campo de meditação, e em mim o campo de silêncios e silêncios. Esse vazio cristalizado que tem dentro de si espaço para se ir para sempre em frente sem parar, pois espelho é o espaço mais fundo que existe. E é coisa mágica. Quem tem um pedaço quebrado já poderia ir com ele meditar no deserto, de onde também voltaria vazio, iluminado e translúcido, e com o mesmo silêncio vibrante de um espelho. A sua forma não importa. Nenhuma forma consegue circunscrevê-lo e alterá-lo. Não existe espelho quadrangular ou circular. Um pedaço mínimo é sempre o espelho todo. Tira-se a sua moldura e ele cresce assim como a água se derrama. O que é um espelho? É o único material inventado que é natural. Quem olha um espelho conseguindo ao mesmo tempo isenção de si mesmo, quem consegue vê-lo sem se ver, quem entende que a sua profundidade é ele ser vazio, quem caminha para dentro de seu espaço transparente sem deixar nele o vestígio da própria imagem, então percebeu o seu mistério. Para isso, há de se surpreendê-lo sozinho, quando pendurado num quarto vazio, sem esquecer que a mais tênue agulha diante dele poderia transformá-lo em simples imagem de uma agulha. Devo ter precisado de minha própria delicadeza para não atravessá-lo com a própria imagem, pois espelho em que eu me vejo sou eu, mas espelho vazio é que é o espelho vivo. Só uma pessoa muito delicada pode entrar no quarto vazio onde há um espelho vazio e com tal leveza, com tal ausência de si mesma, que a imagem não marca. Como prêmio, essa pessoa delicada terá então penetrado num dos segredos invioláveis das coisas,
viu o espelho propriamente dito e descobriu os enormes espaços gelados que ele tem em si, apenas interrompidos por um ou outro alto bloco de gelo. Em outro instante, este muito raro, e é preciso ficar de espreita dias e noites, em jejum de si mesmo, para poder captar esse instante. Nesse instante, consegui surpreender a sucessão de escuridões que há dentro dele. Depois, apenas com preto e branco, recapturei sua luminosidade arco-irizada e trêmula. Com o mesmo preto e branco, recapturei também, num arrepio de frio, uma de suas verdades mais difíceis, o seu gélido silêncio sem cor. É preciso entender a violenta ausência de cor de um espelho para poder recriá-lo, assim como se recriasse a violenta ausência de gosto da água. Tão ilusório quanto achar que nós escolhemos um texto e não que ele nos escolhe, é o espelho. E aqui, espelhos. Um espelho refletindo o outro. O outro que somos nós mesmos. Um espelho refletindo o outro, refletindo o vazio e a oportunidade de encontro, o convite à meditação. Não por se ver no espelho, mas justamente por esse não se ver, e assim ver esse de dentro, esse avesso. Por isso o espelho propriamente dito. Porque esse que a gente vê, esse corpo, ele é um espelho. É um espelho do que há dentro, mas nunca é esse dentro. Esse dentro é o que não está. Assim como o espelho só é espelho puramente quando nada há refletido nele. Como a água. A água da emoção, a água do sentimento. O antinarciso. Antinarciso porque verdadeiramente, ao ser vazio, ao ser silêncio, por isso é coisa mágica.